Pode sair as crianças. Irmão, enquanto isso, pega a sua Bíblia. Nós vamos ter o texto projetado, mas é bom nós não perdemos esse hábito de manusear a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente passa alguns dias sem fazer isso em casa, né? Então pega a sua Bíblia e você vai abrir um texto conhecido lá de 1 Samuel capítulo 17. Graças a Deus. Lá para o fundo, está todo mundo indo para frente, é para o fundo. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 23. Graças a Deus. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero aqui receber o Gleison, né, com a sua esposa. Já cumprimentei eles ali fora. Veio a convite do Jeová, né? Essa família tá a filha deles também, né? Tem outra vindo aí, parece, né? Eu não sei, né? Mas graças a Deus. Você pode levantar a mão de vocês? Podemos dizer bem-vindo para eles, irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Receba o abraço da igreja toda. Se possível, passe. Os irmãos vão passar algo aí na mão de vocês. Receba o abraço através dessa simples lembrança que vai ser passado aí para vocês. Vamos para a palavra de Deus. Diz assim, Davi, versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, já está na parte final aí do versículo, né? Quem está na projeção. Isso. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam, para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera, aos cuidados da guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Amém. Curva a sua cabeça, irmão. Jesus, nós humildemente, com o nosso coração quebrantado nesse instante, entramos na sua presença, ó Deus, agora, porque esse momento, ó Deus, é o momento talvez mais importante para a nossa alma, o momento onde o Senhor nos comunica a sua vontade, fortalece o nosso espírito e nos dá entendimento para caminhar como aquilo que o Senhor já estabeleceu para nós. A minha oração nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa selar aqui esse ambiente espiritual que todos nós estamos inseridos. Que a graça do Senhor Jesus, ó Deus, possa estar em cada coração, tirando qualquer incredulidade, tirando qualquer falta de atenção, tirando qualquer falta de discernimento, ó Deus, para entender inteiramente aquilo que o Senhor já designou para nós no dia de hoje. Nós estamos aqui, ó Deus, porque somos sedentos da sua palavra, somos sedentos de Ti. E sabemos, ó Deus, que a bússola principal que governa as nossas vidas e direciona os nossos passos é a voz do Senhor. Me faça ser esse instrumento aqui agora, e que o Senhor possa brilhar, ó Deus, como uma estrela aqui neste momento. Para a glória do Seu nome eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, irmãos, pedir que os irmãos nesses momentos, nós inteiramente, realmente, ficássemos aqui não só de corpo presente, né? Como se faz até aquela missa, aquele culto de corpo presente ali. Mas nós ficássemos aqui de espírito, de alma, de mente, de tudo presente. Nós temos aqui aproximadamente 45, 50 minutos ainda aqui na casa do Senhor. Então eu sei que seu celular é muito importante. Eu sei que você ama ele demais, que você não consegue passar uma hora do dia sem olhar nele. Mas eu queria agora, em nome de Jesus, pedir para você, já que você está aqui, coloque seu celular de lado. Não deixe que o celular seja um obstáculo para você não entender aquilo que Deus quer falar para você. Porque talvez em uma frase que Deus falar aqui ao seu coração, isso pode transformar a sua realidade e a perspectiva que você olha a sua vida nesse momento. Esse tema que Deus colocou no meu coração, crises, oportunidade de ver Deus agir. Todos nós, irmãos, passamos por crises, né? Todos nós passamos por dificuldades. Todos, independentemente do qual a sua condição. Se talvez você não passe por uma crise financeira, às vezes você passa por uma crise emocional,
uma crise de uma amizade, enfim, são crises diversas que nós muitas vezes somos inseridos pelo contexto da vida que a gente está vivendo mesmo. Então, em nome de Jesus, segure talvez a sua ansiedade aí, de querer se distrair com qualquer outra coisa, e mantenha-se atento àquilo que Deus quer falar comigo, com você. Comigo não, comigo Ele já falou. Com aquilo que Ele quer falar com você, que é essa noite, em nome de Jesus. Esse momento que nós lemos aqui da história de Israel é um texto conhecido da palavra de Deus. Quem nunca ouviu falar sobre essa história? Talvez na verdade você nem consegue contar talvez quantas vezes você já ouviu falar sobre a história de Golias, ou de Davi e de Golias. Mas nesse exato cenário aqui, havia uma crise que tinha sido instalada em Israel. Eles estavam passando por uma crise. Na verdade, a história do povo de Israel, justamente pelo próprio coração deles, era marcada por crises. Mas foi em momentos de crises que Deus se revelou de maneira que eles ainda não conheciam. Foi em momentos de crise que Deus mostrou para o povo de Israel que Ele nunca perdeu o controle de nenhuma situação. E esse era mais um momento. Aqui nesse exato contexto, Israel, o povo de Israel já tinha 40 dias que eles estavam sendo oprimidos, que eles estavam sendo ameaçados. E esse medo que eles estavam em decorrência de Golias, estava gerando ansiedade no coração deles. E é justamente, talvez isso, o primeiro sentimento que a crise traz para nós, quando uma crise é estabelecida em nossa vida. Ela gera ansiedade, porque quando uma crise chega, a gente não sabe o que vai acontecer. Ora, se a gente soubesse, quando vem algum problema, alguma dificuldade, imagina a dificuldade que você possa passar. Essa palavra vai se aplicar à sua vida, à maneira e necessidade que você precisa. Então, quando uma crise vem em nossas vidas, se eu sei como é que vai suceder as coisas, não é crise, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como as coisas vão se resolver, eu tenho todos os subsídios necessários para que eu possa resolver aquele problema. Israel não sabia, muito pelo contrário, Israel, o povo de Israel estava achando que eles seriam dominados pelos filisteus, e eles seriam ali escravizados por aquele povo. Então, 40 dias eles já estavam sendo amedrontados, oprimidos por esse gigante aqui, que só de armas, se você ver ao longo desses versículos ali, e trazer para nossas medidas de hoje, Golias carregava aproximadamente 55 quilos só de armadura, né? Golias carregava a pastora Nayara só de armadura, né? 50 quilos pesa a pastora Nayara. Então, era muita coisa que esse homem, imagine você, irmão, se uma pessoa carrega 55 quilos só de armadura, imagina a força que esse homem tinha. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele alguns detalhes a mais, ele estava descalço ali, mas de manhã e tarde, no versículo 10 desse mesmo capítulo, de manhã e à noite, se você voltar lá, você vai ver que ele dizia: quem lutará comigo? Que venha o melhor que vocês têm. E eu acho interessante que nesse momento ninguém tinha coragem de colocar um basta nessa crise. Nem os irmãos de Davi, os outros 7 filhos de Jessé, os 7 irmãos de Davi, nem os soldados de Saul, e nem mesmo o próprio rei de Israel, que naquela época era Saul, tinha coragem de tomar a frente ali para colocar um basta naquela situação. Inclusive, talvez uma das maiores causas de que aquela crise, aquele Golias ali, havia sido instalado lá em Israel, seria justamente por causa de uma atitude do próprio rei de Israel. A desobediência de Saul trouxe o castigo da parte de Deus, não somente para ele, mas para o povo que ele estava governando. É por isso que a palavra do Senhor, inclusive, vai dizer que quando um justo governa, o povo se alegra. Nesse momento aqui, Saul havia sido dominado por práticas que havia afastado a presença de Deus. Quando a gente volta lá no capítulo 15, a gente vê que Samuel havia falado para ele: olha, vocês vão guerrear agora, mas é para você matar todo o exército, matar o rei, não é para deixar nada nem ninguém. Saul quis dar uma ajuda para Deus, deixou o melhor dos rebanhos, deixou algumas pessoas, uma pessoa viva, né, que foi o rei Agag, e isso desagradou o coração de Deus. Mas nesse instante ninguém tinha coragem de tomar a frente aqui dessa crise, a não ser Davi. E é essa figura de Davi que nós vamos falar aqui essa noite. Quando a gente começa logo no versículo 20 que a gente leu, logo pela manhã cedo, o pai de Davi manda ele ir ao acampamento, levar suprimento para os seus irmãos e ver e levar notícia para ele como é que eles estavam lá na guerra, que já tinha 40 dias que eles estavam lá. Jessé queria ter notícias. Quando Davi chega logo pela manhã cedinho, logo pela manhã, ele aparece ali naquele cenário levando pão, levando queijo, e ouve o que Golias estava falando ali naquele momento. Versículo 40, se você acompanhar comigo, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. No versículo 40, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Davi pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na sua sacola de pastor, em uma bolsa que tinha, e com sua atiradeira, ou com seu estilingue, na mão, aproximou-se do filisteu.
essa decisão do versículo 40 havia sido tomada logo lá no início, quando ele chega ali no versículo 20, ainda pela manhã, e toma conhecimento daquilo que estava acontecendo lá com o povo de Israel, naquele vale. E dia após dia então, Golias zombando daqueles homens, e quando Davi chega naquele momento, não é diferente. Golias passa a zombar de Davi também. Eu acho interessante que no versículo 43, ele chega até a apelidar Davi, de palito, de vara. Golias vai dizer assim para Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? Quando Davi chega no cenário naquele momento, irmãos, João Vitor aí, que é bem gordo, Quando Davi chega naquele cenário naquele momento, era como se sabe aquela garelinha que a gente tem? Quantos conhecem a garela aqui, irmãos? Quando eu tinha 12 anos de idade, irmão Daniel, meu sonho era ter uma garele. Ainda bem que meu pai nunca comprou aquele trem para mim, irmão? Meu sonho era ter uma garele, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu fiz 12 anos. Era como se uma garela estivesse indo ao encontro de um bitrem. É justamente essa proporção, Davi contra Golias. E aí talvez alguém possa até perguntar, então, a chance de Davi vencer a crise naquele momento, vencer o Golias que estava instalado ali em Israel, era impossível. Ou talvez vá um pouco mais longe, quais são as chances de Davi vencer essa crise? Talvez a chance de Davi vencer essa crise seja maior, daqui a pouco a gente vai entender, seja maior do que as suas próprias chances de vencer a crise que você está enfrentando hoje. E você vai entender o porquê. Porque a minha crise, a sua crise, aquilo que nós passamos, não carrega espada. Ela não tem uma armadura de 50 quilos, ou 55 quilos aproximadamente. Muitas vezes as crises que eu e você nos colocamos, ou até mesmo Deus permite que nós entremos, ela carrega a crise do desemprego, a crise da falta de relacionamento com o seu cônjuge, e instaura-se ali um problema conjugal, e você sabe realmente, talvez a crise que entrou e você está vivendo é a crise da má administração, de não saber gerir os recursos que Deus tem colocado na sua mão, e muitas vezes você fica culpando até Deus. Eu queria ter um salário maior, eu queria ter uma fonte maior, sendo que Deus já tem dado. O problema é que você não tem conseguido administrar aquilo que Deus tem colocado, e você se vê em uma crise. E a nossa crise, na maioria das vezes, ela não vai desfilar como Golias fazia ali naquelas montanhas, que era um conjunto de montanhas chamado Colinas de Elá, onde Golias estava, ali no centro-sul de Israel, próximo a Jerusalém. Mas a crise que você tem enfrentado, ela chega à noite no seu travesseiro, quando ninguém vê. E eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes pensamentos que a gente não compartilha com ninguém, no momento em que nós paramos para descansar, parece que é aí, nesse exato momento, que o nosso coração se acelera mais, e os nossos pensamentos vêm e vão, e não conseguem encontrar paz, porque uma crise tem roubado a nossa paz. Uma crise tem tirado o nosso sono. Como eu disse agora há pouco, talvez problemas de relacionamentos familiares, conjugais também. Talvez problemas deixa eu ir um pouco mais profundo aqui. Isso às vezes pega mais homens, problemas de cunho moral, sexual, homens presos na pornografia. São crises de todos os jeitos, não somente material, mas crises espirituais também, que você não consegue resolver. E você se sente como o povo, não como Davi, mas como o povo lá de Israel naquele momento. Ninguém tem coragem de tomar a frente na crise dessa batalha. Ninguém consegue ir à frente desse Golias. A crise muitas vezes é um passado que a gente não consegue resolver, um passado que a gente não consegue voltar, e um futuro que a gente tem medo de encarar, porque o passado não está resolvido. E como o passado não foi resolvido, eu tenho medo do que pode acontecer, porque pode ser pior do que aquilo que aconteceu. Eu não consigo resolver o passado e não consigo encarar o futuro, porque algo não foi resolvido. Uma crise instalada na sua vida. Eu estou falando aqui, são exemplos diversos que eu vou citando, mas você, por favor, olhe para mim. Mas você sabe exatamente qual é o seu Golias, irmão. Você sabe exatamente qual é o seu problema. Mas eu acho interessante, irmãos, que enquanto Golias ele gritava, a palavra do Senhor, como eu disse agora há pouco, de dia e de noite, desafiando, amedrontando, trazendo medo para o povo de Israel, Davi não chega ali perguntando saber, ou querendo saber quem que era Golias, qual que era a força daquele homem, qual que era o tamanho dele. Ele não queria informações sobre Golias. Ele queria informação, e a informação que ele trazia era informação sobre Deus. Dentro dessa mesma perspectiva, dentro dessa analogia que eu já estou trazendo para os irmãos, muitas vezes o Golias, a crise que você tem enfrentado, ele pega o seu primeiro pensamento pela manhã,
rouba a sua paz durante o dia inteiro, e quando você chega à noite, ele se infiltra, tirando a sua alegria. Quando a gente volta na história um pouco de Israel, nós percebemos que os filisteus, o povo que Golias fazia parte, era inimigo antigo. Por favor, preste atenção nessa parte. Era inimigo antigo de Israel. Quando Josué entra à terra prometida, que era o líder de Israel, aconteceu o quê? Microfone, glória a Deus. Mudou alguma coisa aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas perceba, irmãos, 300 anos antes acontece a história de Josué. E Josué, quando adentra com o povo de Israel, ele mata todos os filisteus, expulsa os filisteus ali, exceto de 3 cidades. 3 cidades: Gate, Asdod e Gaza. Inclusive essa região da Gaza, até hoje, traz conflito ali naquela região de Israel. A região da faixa de Gaza. Isso, irmãos, inclusive Josué nos ensina algo interessante aqui. Uma crise, por favor, preste atenção nessa palavra que eu vou te falar aqui, porque às vezes a gente prefere esconder um problema. Às vezes a gente prefere camuflar alguma coisa, não mexer em uma ferida, não expor ela, porque se ferir vai doer de novo. Mas entenda, irmãos, qualquer ferida que você expor para Deus, Ele tem o bálsamo da cicatrização. Por favor, guarde essa mensagem no seu coração. Josué deixou, eu não vou mexer nessas 3 cidades aqui, deixa esse povo aí. Só que 300 anos mais tarde, e até hoje, 2.000 e tantos anos, 3.000 e tantos anos depois, continua trazendo problema. Uma crise pequenininha que não foi resolvida, se torna grande. Uma crise pequena que não é resolvida hoje, se torna um Golias amanhã. Eu vou repetir essa frase porque a gente precisa parar de ser procrastinadores. Sabe, a gente deixa sempre para fazer semana que vem. A gente sempre deixa para começar a academia na semana que vem. A gente sempre deixa para orar amanhã. A gente sempre deixa para mexer menos no celular na outra semana, no outro mês, e sempre vai deixando para depois. E os problemas, as crises também vão deixando para depois. Uma crise pequena não resolvida hoje se torna um Golias amanhã. E foi justamente isso que aconteceu. Crises pequenas começam pequenas, mas se tornam grandes. De modo que os soldados de Saul e o próprio rei, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Talvez até por pensar, poxa, novamente os meus pais enfrentaram os pais dele. Os meus avós enfrentaram os avós dele. Novamente a gente tem que passar por isso. Trazendo isso para mim, para a sua vida, em algum meio, em algum sentido, você já tenha pensado isso. Poxa, o divórcio atravessa a genealogia da minha família. Essa desavença familiar, ela atravessa a nossa árvore genealógica. Palavra difícil que dá um trava na nossa língua, né? O problema da falta de dinheiro nunca saiu do nosso lar. É sempre a mesma situação. Os meus pais, a minha mãe também não conseguia manter uma amizade. Eles não conseguiam, a minha mãe ou meu pai não conseguia fazer um projeto e permanecer naquele projeto, sempre desistia. Os mesmos pensamentos que os soldados de Saul pensavam naquele instante. Inimigos antigos que atravessam a história, que atravessam uma base chamada tempo. Talvez as mesmas crises que os seus antepassados, que os seus familiares passaram, agora ela persegue você, agora ela quer dominar você, agora ela quer escravizar você. É por isso que eu disse, você conhece muito bem qual é a sua crise. Você conhece muito bem qual é a sua crise individual. Olha para mim, eu preciso te perguntar isso agora. A pergunta principal dessa noite. Mas a sua crise é tudo que você vê? A grande questão, irmãos, está em nós sabermos entender essa pergunta e aplicarmos na nossa vida. Será que a crise que você passa é tudo que você consegue ver? Será que a voz da crise, que está todo dia pela manhã, de tarde e noite, gritando nos jornais, gritando na internet, gritando talvez dentro do seu pensamento, a voz dessa crise é tudo que você consegue ouvir? Eu sei que você conhece a voz dela, mas será que é tudo que você consegue ouvir? Davi, ele não somente viu, mas ele ouviu mais do que Golias estava falando e do que os exércitos ali de Israel, do exército de Israel, o exército de Saul estava falando. Acompanhe comigo que você pode. Versículo 26, ele vai dizer o seguinte, Davi vai dizer: que farão àquele homem? Perceba, isso aqui é Davi falando, menininho lá, 17 anos aproximadamente. Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Agora preste atenção nessa segunda parte da expressão de Davi, irmãos, que isso aqui é poderosíssimo.
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando Davi chega na guerra, irmãos, a primeira coisa que ele aparece falando sobre Deus. Ele não aparece falando sobre Golias, muito menos sobre a crise, ele aparece falando sobre Deus. E existe um substantivo que Davi usou nesse termo aqui que nós acabamos de ler, que ele usa no plural, os exércitos. Peraí, não precisa ser um observador nato, profundo, para entender que só tem um exército ali, irmãos. Só um exército de Israel. E Davi aparece falando: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Naquele instante, nem o povo de Israel, o exército de Israel, nem mesmo Saul estava falando sobre Deus. Mas Davi vem falando sobre Deus. Por quê? Por quê? É justamente isso que nós vamos pensar e mergulhar talvez hoje e nos próximos 2 dias, sobre essa questão da vida de Davi, ensinamentos para nós vermos não somente Deus agindo através da crise, mas vendo Deus agindo na crise em nossas vidas. Porque em primeiro lugar, e aí se entendendo esse versículo aqui, nós precisamos aprender a olhar para Deus. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero que você grave aqui essa noite. Aprenda a olhar para Deus. Você pode falar isso para o seu irmão, por favor, para o seu lado, para ele não esquecer. Aprenda a olhar para Deus. Aprenda a olhar para Deus. Eu reitero. Neste momento ninguém em Israel falava sobre Deus. Ninguém, nem mesmo o próprio rei. E Davi levanta uma questão e não fala de outra coisa senão em Deus. E aqui talvez é até um enredo secundário acontecendo aqui dentro da história de Davi e Golias. Porque agora o foco não é mais Davi versus Golias, mas foco em Deus versus foco na crise. Foco em Deus versus foco na crise. Por quê? Davi, ele vê o que os outros não conseguem ver, e ele se recusa a ver o que os outros veem. Eu vou repetir essa frase. Davi, ele vê o que ninguém vê e se recusa a ver o que todo mundo está vendo. Sabe o que é isso, irmãos? Uma fé inabalável em Deus. É essa frase que nós precisamos aprender a carregar nas nossas vidas, porque naquele instante as pessoas já estavam especialistas em Golias. Todo dia, irmão, 40 dias, perdoe-me, ouvindo falar da mesma coisa. Todo mundo sabia quem era o pai de Golias, a mãe de Golias, da onde ele vinha, quem tinha sido o professor dele, quem tinha formado ele para ser um duelista, né? Alguém formado e forjado para a guerra. Todo mundo sabia, mas Davi não queria nem saber, irmão. Eu não quero nem saber quem que fez, quem que é esse cara. Os meus olhos estão em Deus. Os meus olhos estão em quem fez a promessa sobre a nossa nação. Nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus, guardado por Deus, seguro por Deus. E não interessa o que as pessoas digam, nós estamos em Deus. Davi levanta a questão de Deus ali naquele instante. Quando a gente traz para os nossos dias, irmãos, a gente não precisa correr para outras épocas que nós vivemos, ou outras épocas que a gente ainda vai viver hoje. O que nós mais vemos, você não precisa sentar em um lugar muito longe, em qualquer roda que você assenta. O que existe pessoas que estão especialistas em Golias, não está escrito no gibi. Gente que nunca estudou política, e sabe de política como ninguém outro aqui do Brasil, né? Gente que nunca estudou sobre saúde, seja física ou seja mental, mas tá cheio de psicólogo aí para entender das emoções do ser humano. As pessoas viraram especialistas nos Golias, viraram especialistas nas crises, e se esqueceram de olhar para Deus, de olhar para o Deus dos exércitos. Isso aqui não significa que Davi estava cego, ou muito menos que ele não estava vendo a crise. O que acontecia aqui nesse momento é que, apesar dele ver a crise, os olhos de Davi viam muito mais o Senhor dos exércitos. Ou seja, a nitidez de Deus aos olhos de Davi era muito maior do que a nitidez da crise, do que a realidade da crise que ele estava vivendo. Se você acompanhar comigo no versículo 45, olha só, isso aqui é Davi agora falando para Golias. Você, Golias, você, crise, vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Mais uma vez ele usa essa expressão, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E eu disse agora há pouco, ele usa esse substantivo aqui, exércitos, né? No plural. E por que isso acontece? Isso aqui se chama olhar para a vida, isso se chama olhar para a crise
pelas óticas da fé. Perceba, irmãos, que enquanto muitas pessoas estão ali vendo Golias, Davi está vendo pelotões de anjos ao redor dele. Davi está vendo infantaria celeste ao redor dele. Eu não sei se você lembra daquela ocasião, lá em 2 Reis, quando Eliseu está em uma cidade, junto ao seu moço. Eliseu está logo pela manhã, dormindo ainda, e o servo de Eliseu chega nele correndo desesperado, falando: Eliseu, nós vamos morrer. O exército inimigo está vindo em nossa direção, vai atacar nossa cidade e a gente vai morrer, vai ser destruído. Eliseu somente olha ao redor, e naquele momento faz uma oração a Deus. Fala assim para Deus: Deus, abre os olhos do moço aqui agora, para que ele possa ver exatamente aquilo que eu estou vendo. A palavra do Senhor vai dizer: e naquele mesmo instante, os olhos do moço se abriram, e ele viu carros e carruagens de fogo ao redor deles. Era essa a visão que Davi tinha nesse momento. Davi não via Golias, Davi via os exércitos. Foi ele quem disse, irmãos: quem é esse incircunciso para enfrentar os exércitos de Deus? Quer dizer, nós estamos em muito maior número do que aquele que está vindo contra as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender a carregar essa informação conosco. Aí no versículo 48, por causa dessa informação, a palavra do Senhor vai dizer: ele saiu correndo em direção ao exército para enfrentar o filisteu. A gente sabe da história, ele pega uma pedra, com uma pedrada ele derruba o Golias, ele cai meio tonto ali, meio morre, não morre, mas estava só desmaiado. Davi vai lá, pega a espada, desembanha, tira a espada de Golias, tira a cabeça dele e mata Golias. É isso que Davi faz nesse exato momento. Mas existe uma informação que eu e você precisamos entender aqui. Golias caiu, mas Golias só caiu porque a alma de Davi estava cheia de Deus. Eu vou aplicar isso para a sua vida. Não existe crise que possa permanecer em pé na sua vida se a sua alma estiver cheia de Deus. Tem alguém para dizer glória a Deus por essa informação? Não existe nenhuma crise que permaneça em pé quando se depara com uma alma cheia de Deus. Sabe por quê? Tudo aquilo que você foca, irmão, se expande. Tudo aquilo que você coloca a sua atenção vai ficar muito grande. Se você quer que a sua crise se torne um Golias, algo muito grande, difícil de ser vencido e não tem como ser superado, nós vamos ser dominados por esse problema. Foque na crise. Agora, se você quer permanecer em pé, com paz no seu espírito e caminhando rumo àquilo que Deus preparou para você, foque em Deus, porque aquilo que você foca se expande. Aleluia por isso. Talvez, irmãos, a gente é especialista em ser teóricos, né? A gente está falando aqui e algumas pessoas: eu sei disso, sabe mesmo, irmão. Então essa noite Deus está te chamando aqui para você começar a colocar isso em prática. Porque na primeira situação, quando isso acontece na sua vida ou na minha vida, a gente vai se desesperar. A gente se esquece de lembrar do versículo que Paulo escreve, irmãos. É como se Paulo estivesse escrevendo ali: sede pacientes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito desse versículo que o apóstolo Paulo nos escreve. Então, o que nós precisamos entender quando vem a crise? Nós precisamos colocar ela por terra, através de uma alma, de um espírito alimentado e cheio de Deus. Talvez alguém diga: está vindo aí, pastor, iminentemente, é impossível de escapar, uma crise do divórcio. Você vai se levantar como Davi: divórcio, você não vai entrar na minha casa, você não vai entrar na minha família, você não vai entrar no meu lar, você não vai destruir a minha casa. A depressão está vindo aí, depressão. Você pode até me acompanhar por muito momento da vida, rondar a minha vida, mas você não vai tirar a minha paz, você não vai dominar a minha vida, porque eu estou com o Senhor dos exércitos. A gente precisa começar a colocar isso de forma prática nas nossas vidas. Talvez uma insegurança que você tem colocado. Talvez, irmão, olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus falando aqui. Você está submetido a tomar decisões, assim como eu. E às vezes são decisões que podem mudar o nosso futuro. E o primeiro sentimento, porque a gente se apoia naquilo que a gente pode fazer. O primeiro sentimento que vem no nosso coração é o da insegurança. Eu não consigo. E o sentimento da insegurança vai fazer a gente tomar uma decisão ou precipitada ou errada. Quando vier o sentimento da segurança, diga: aqui você não tem vez, eu estou com o Senhor dos exércitos.
Davi é o nosso exemplo a ser seguido nesse sentido. É por isso que, quando nós vamos lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, nós vemos uma expressão que o próprio Deus vai dizer sobre Davi. Deus chamou Davi de o homem segundo o seu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu acho interessante que ninguém na palavra de Deus, ninguém em toda a história bíblica, homens e mulheres que marcaram as suas gerações e até hoje nos inspiram e nos ensinam através das suas vidas, ninguém recebeu esse título. Abraão foi pai da fé, Moisés foi o libertador de Israel, José foi governador do Egito, o apóstolo Paulo foi apóstolo, João foi o discípulo amado, enfim, foram outros tantos títulos que foram concedidos às outras pessoas, mas o homem segundo o coração de Deus foi Davi. E por que ele recebeu esse título? Se toda vez, evangelista Daniel, que Davi se levantava, ele caía, porque o homem para cair foi esse homem chamado Davi. A vida de Davi era uma montanha russa, altos e baixos. Talvez seja a maior representatividade da sua vida, da minha vida, altos e baixos. Uma hora a gente consegue focar totalmente em Deus, em outros momentos a gente só foca no problema, só foca na crise, e isso nos afasta, nos distancia do problema de Deus. Por que esse homem foi chamado segundo o coração de Deus? Esse homem que com o seu olhar trouxe até um certo tipo de medo ali para Golias, porque, meu Deus, se esse menino está com tanta certeza vindo ao meu encontro, quer dizer que alguma coisa vai acontecer. Mas com os mesmos olhos, Davi cobiçou e pecou com Batseba. É por isso que talvez seja a maior representatividade de mim e de você. Esse homem que conseguiu liderar exércitos, que venceu muitas guerras, mas não conseguiu liderar e administrar a sua própria casa. Seu filho do meio matou o filho mais velho estuprou uma das suas filhas, virou uma bagunça na casa de Davi. Esse filho que matou o seu filho mais velho, pegou as esposas de Davi, levou para cima do palácio, teve relações sexuais com as esposas de Davi, para todo Israel ver. Irmão, isso está na Bíblia. Se você não está lendo a Bíblia, vai dar uma lidinha lá na história de Davi, que você vai ver isso lá na Bíblia, na palavra de Deus. Tem gente que se assusta, né? Está na Bíblia, é a história de Davi. É a história de Davi. E eu acho interessante porque isso deve trazer, por favor, guarde isso que eu vou te falar agora, porque essa é a informação dentro desse contexto aqui agora. Isso deve trazer uma esperança muito grande para o meu e para o seu coração. Porque Deus não nos escolhe conforme a nossa habilidade. Deus não nos escolhe porque nós somos perfeitos, mas Deus nos escolhe por causa da sua fidelidade. Ô irmão, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aqui agora. Porque se fosse depender de Deus derramar graça, misericórdia e levar você para um lugar maior, não só nesse mundo, mas para a eternidade, por causa de você, você estava perdido. Mas Ele não faz isso por você, Ele faz isso por causa da sua fidelidade. É lógico, e eu preciso abrir um parênteses aqui agora, que o que deve nos mover não é justamente ter a certeza, não, eu posso errar mesmo porque eu sou imperfeito. Não. Eu e você precisamos ser santo como Ele é santo. Precisamos buscar a santidade, buscar ser parecidos, e falar, e estar apto a dizer, como o apóstolo Paulo vai dizer: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. As nossas ações precisam refletir a ação de Jesus Cristo. Mas Davi nos traz essa esperança muito grande, que mesmo sendo quem nós somos, mesmo tendo uma vida de altos e baixos, o Senhor dos exércitos nos escolhe. E dentro desse ponto ainda, Davi vai nos ensinar que crises, elas precisam ser enfrentadas, mas não precisam ser enfrentadas sozinhas, porque você tem do seu lado o Senhor dos exércitos. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo das outras quartas-feiras, mas toda vez, irmãos, que Davi focava em Deus, quem caía eram as crises, quem caiu foi os gigantes. Toda vez que Davi focava nas crises, quem caía era ele, quem errava era ele. É essa o primeiro ensinamento que nós temos que ter aqui: focar e atentar-se para Deus. Para Deus. Versículo 36 desse mesmo capítulo que nós estamos ainda. Davi vai falar para Saul, conversando com Saul aqui. Ele vai dizer assim: assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será contra esse incircunciso filisteu. E aí no versículo 26 versículos antes, ele vai dizer assim: quem é esse, pois, incircunciso, que vem enfrentar o exército do Deus vivo? Sabe, irmão, o que eu quero dizer com esses dois versículos? Em nenhum momento Davi fez observações sobre Golias.
Ele fez observações apenas essas duas aqui, no versículo 36 e 26. E talvez alguém possa se levantar e dizer: pastor, tudo bem, eu tenho entendido isso que o senhor está falando, mas será que realmente Davi é uma história a ser inspirada? Porque não teve milagres tão extraordinários assim. Mar Vermelho não se abriu, carruagem de fogo, como foi ali na história de Elias, ou até mesmo na história de Eliseu que eu citei, não apareceu. O que marcou tanto assim, talvez, a história de Davi? O milagre na história de Davi foi o próprio Davi. E o mesmo Deus, por favor, irmãos, ouça isso que eu vou te falar. O mesmo Deus que fez de Davi ser um milagre, Ele está aqui para te fazer um milagre também. Sabe aquele hino que a gente canta? A gente precisa começar ele a viver mais do que somente em melodias. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre. O mesmo Deus que fez Davi ser um milagre, quer te fazer também ser um milagre nessa geração. Será que tem alguém para levantar a mão e dizer: pai, eu quero ser um milagre nas suas mãos. Eu estou pronto a ser um milagre nas suas mãos. Isso vai acontecer a partir do momento que você olhar para Ele. Em segundo lugar, irmãos, aprenda a esperar. Nós vivemos num tempo que a gente bem conhece como uma geração de fast food, né? A gente não quer as coisas para hoje, para já, a gente quer as coisas para ontem. A globalização que nós estamos inseridos, ela trouxe incontáveis, talvez infinitos benefícios. Ligou o mundo, trouxe informação, ser mais rápido, né? Enfim, ficou tudo mais rápido e até mais acessível para todos nós. Mas a mesma medida e proporção que trouxe muito benefício, a globalização trouxe muitos prejuízos. Dentre eles, talvez o mal do século, que você já ouviu falar 1 milhão de vezes, a ansiedade. A gente não sabe esperar. A gente manda uma mensagem para alguém, a gente quer receber a resposta ali, no mesmo dia, no máximo no mesmo dia, quando não é no mesmo minuto. Tem gente que manda uma mensagem, você fica ali cobrando o tempo todo, a mensagem, responde. A gente não sabe esperar. A gente quer ligar para alguém, quer que aquela pessoa atenda o telefonema, e se ela não atender, a gente tem que ligar daqui a pouquinho. A gente não sabe esperar. É por isso que eu digo que a mesma medida e proporção que a globalização trouxe benefícios, ela trouxe inúmeros malefícios, dentre eles esse: a falta de saber esperar. E todos nós sabemos muito bem qual é a dor de querer receber um telefonema, ou uma ligação, ou uma mensagem e não receber. Sim ou não, irmãos? Quantos aqui já esperou uma ligação ou uma mensagem e não veio? Quantos? Por favor, levanta a mão. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver. Tem alguns irmãos que... Todo mundo, né? Graças a Deus. Eu achei que tinha uns irmãos que nunca tinham passado por essa experiência, né? Se não tivesse passado, eu ia falar: daqui a pouco você vai passar. Todo mundo passa, né? Todo mundo passa por isso. Isso é inerente. O problema é que a gente começa a trazer essa mesma perspectiva para o nosso relacionamento com Deus. E a gente passa a não saber esperar. Vamos contextualizar mais uma vez aqui o ambiente que Davi estava vivendo. Nesse momento aqui que Davi vai até Golias, dias antes, ele estava apacentando ovelhas. E em um dado momento Deus se levanta para falar com Samuel, que era naquele momento o profeta, o juiz e o sacerdote de Israel. E fala: Samuel, eu já rejeitei Saul. Até quando que você vai achar que ele vai ser o rei? Eu já rejeitei. Então vai para Belém. Lá em Belém, você vai na casa de Jessé, e eu já separei um homem segundo o meu coração, que vai reinar sobre Israel. Aí Samuel pega um cordeiro, pega um novilho, né? E amarra e vai para Belém. Belém, naquele tempo, estava aproximadamente 10 quilômetros ali, ao sul de Jerusalém. Belém é uma cidade que fica 600 metros acima do mar Mediterrâneo. Aquele mar que, quando você olha para o mapa, assim, de cima para baixo para Israel, é o mar que fica à sua esquerda. Então é uma cidade alta, é uma cidade que fica elevada. E ali Davi estava pastoreando as suas ovelhas. Mas nesse momento aqui, que a corrupção estava tanto generalizada por causa de Saul dentro de Israel, o problema de Israel estava dentro e estava fora, porque de dentro vinha a corrupção e de fora vinha o perigo. Às vezes eu olho para a minha vida, você também olha para a sua vida às vezes, e a gente se vê justamente nesse sentido. São problemas externos e medos internos, perigo de todo lado. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer algo parecido aos irmãos que ali estavam: olha, em tudo nós somos atribulados, nós somos perseguidos. A gente até fica perplexo, né? Quer dizer, Paulo vai dizer assim, a gente fica até admirado de algumas coisas que acontecem com a gente, mas em nada nós ficamos desanimados.
Sabe o que é isso, irmãos? Alguém que aprendeu a confiar na soberania de Deus e aprendeu a esperar. Alguém que aprendeu a esperar. Aí, quando Samuel chega lá em Belém, ele vai na casa de Jessé e fala: olha, eu vim aqui sacrificar com vocês, eu quero que vocês estejam comigo. E Davi esquecido lá pastoreando as ovelhas, lá no gado. Vale lembrar que naquele tempo ninguém gostava de ser pastor de ovelhas, tá, irmão? Primeiro porque fedia, ovelha fede, né? Assim que se tiver oportunidade algum dia, vai a um local de tosa de ovelha, é fedido, não é agradável. E um pastor de ovelhas cheirava ovelha, então ninguém gostava dessa profissão. Quando Samuel chega lá na casa de Jessé, Jessé apresenta os 7 filhos. Em primeiro lugar, os irmãos mais velhos, começa lá com Eliabe, depois vem Abinadab, Samá, até chegar no último irmão, o mais velho antes de Davi, que é o irmão Eliú. Só que aí Samuel, até um pouco convencido com a aparência daqueles meninos, né? Talvez até o próprio Jessé fez uma apresentação: olha, tá aqui, né? A Abinadab é um rapaz bonito, inteligente, estudado, é formado nisso, olha como ele se veste bem. E Samuel fica impressionado com aquilo, com os diplomas ali dos filhos de Jessé, dos filhos mais velhos. E aí o próprio Deus vai falar assim para Samuel: Samuel, não se atente para a aparência, porque eu não vejo como você vê. Porque o homem vê o exterior, mas eu me atento para o interior, eu me atento para o coração. Capítulo 16, versículo 7, é justamente isso. Deus falando com Samuel: não se atente para a aparência. Talvez, na minha interpretação, na minha convicção pessoal, essa seja uma das maiores declarações que Deus faz em toda a palavra de Deus. Porque, irmão, olha para você. Não precisa olhar para você no modo literal, não. Olha para a sua vida, irmão. Olha para a minha vida. O que há de atrativo em você para Deus escolher você? Por um minuto pense isso, e você vai ver o tamanho da graça de Deus. Você erra, irmão, toda hora, não é todo dia não. Você erra todo minuto, eu erro todo instante, aleluia. Mas que bom que o que firma as nossas vidas não são os nossos atos, mas é a misericórdia de Deus. É por isso que Deus fala isso para Samuel: não se atente para o que está diante dos seus olhos, porque eu olho para o coração. Deus não se impressiona com méritos, Deus não se impressiona com diploma na parede, Deus não se impressiona com um discurso bem elaborado, não. Deus se impressiona com o coração quebrantado, com o coração disposto a confiar e esperar nele. Esse era o coração de Davi, alguém que esperava e confiava em Deus. Ô irmão, em nome de Jesus, será que você pode levantar uma das suas mãos e pedir: Pai, me ensina a ter esse coração? Usa as suas palavras por 10 segundos e peça isso para Deus aí: me ensina a ter esse coração. Usa as suas palavras agora para falar isso para Deus. Porque méritos humanos não impressionam Deus. Aí Jessé vai falar o seguinte, lá no capítulo 16, versículo 11. Samuel fala assim: olha, Jessé, eu sei que você tem 8 filhos, você me apresentou 7, cadê o 8º? Existe uma expressão no hebraico que eu quero falar para os irmãos aqui agora. Ele vai dizer assim: Jessé, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. A palavra caçula do hebraico é hakaton. E ela indica muito mais do que a idade, ela indica uma posição. Sabe o que era o hakaton? Era o irmãozinho, era o bebezinho, era o pivete, era o molequinho. Era aquele que não tinha muita importância. É essa a expressão que Jessé usa. Ah, eu ainda tenho o hakaton, mas ele está lá cuidando das ovelhas. E era justamente isso que os hakatons faziam. O caçula, os caçulos da família, eles cuidavam desse serviço. Eles cuidavam das ovelhas. Eles não eram inseridos ali no contexto do lar mesmo, de ficar o tempo todo ali com o pai, até aprendendo com o pai, às vezes até para suceder, não. Ele ficava lá longe. Isso era o que o hakaton fazia ali. E eu acho interessante que Jessé fala isso, né? Tem o caçulinho, o irmãozinho ali, o menorzinho de todos. Mas a palavra do Senhor, quando nós vamos ler a história de Davi, 66 capítulos da Bíblia são dedicados para falar sobre Davi. 66, inclusive até um número simbólico, né, irmãos? Porque a Bíblia tem 66 livros, né? A Bíblia tem 66 livros. 66 capítulos falam sobre Davi. No Novo Testamento, 59 vezes o nome de Davi é mencionado. Aquele que viria a ser o Filho de Deus, Jesus,
é conhecido como filho de Davi. Os maiores salmos e talvez mais bonitos saíram da mente daquele racatonzinho que estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Porque Deus não olha para mérito, Deus não olha para diploma na parede, Deus olha para o coração. Aleluia! Que verdade maravilhosa, irmãos! Porque muitas vezes eu e você somos humilhados. Porque a sociedade aí fora, ela mede a gente pela nossa circunferência abdominal. Se a gente é gordo ou se a gente é magro. A sociedade aí fora mede o carro que a gente anda, a roupa que a gente veste, a metragem do apartamento que a gente mora. Mas Deus não olha para isso. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Aleluia, glória a Jesus por isso. Glória a Jesus. E nesse momento, esse hackathon aqui, Davi estava excluído até da reunião familiar, irmão, porque era um momento importante. Olha aqui, por favor. Era um momento importante que estava acontecendo ali. Irmão, Jessé não estava recebendo qualquer pessoa. Samuel foi o maior homem no sentido de profeta, sacerdote que existiu. Foi o maior. O único que exerceu essas 3 funções. Então ele não estava recebendo qualquer um. Inclusive ele estava recebendo a representatividade de Deus, porque o profeta falava em nome de Deus. O sumo sacerdote, que era Samuel, representava homens para Deus. E o juiz julgava as causas do povo, que também era o que Samuel era. E Davi tinha sido excluído da reunião familiar. Olha para mim, por favor. Muitas vezes, talvez algumas pessoas possam te excluir de muitas reuniões, de muitos projetos. Mas se Deus constituir um projeto sobre a sua vida, Ele não esquece de você, irmão. Ele não esquece de você. Davi faz parte dessa classe da Bíblia, a classe dos excluídos, a classe dos excluídos. Muitas vezes, irmãos, aquilo que você faz em oculto, de trabalho, de esforço, ninguém está vendo. E às vezes dói no nosso coração, eu sei, eu passo por isso todo dia, irmãos, todo dia. Isso dói no nosso coração porque as pessoas nos julgam, mas ninguém vê o preço que a gente paga no oculto. Ninguém vê a cruz que a gente carrega no secreto. Ninguém vê as madrugadas que a gente se levanta e às vezes chora porque não tem palavras para falar para Deus. Mas eu louvo ao meu Deus, porque apesar de muitas pessoas não verem aquilo que você passa, aquilo que eu passo, tem um olho que tudo vê, tem uma mente que tudo sabe. É por isso que muitas vezes as pessoas nos excluem das reuniões. Mas Deus sabe as ovelhas que nós estamos apacentando no oculto. Deus sabe o mau cheiro que a gente tem levado nas nossas vestes. O que a gente precisa aprender é esperar, porque Ele é soberano. A gente quer que as coisas aconteçam rápido demais, mas existe um tempo certo. Deus nos escolhe por causa da sua fidelidade. Eu acho interessante, irmãos, aquilo que Deus vai dizer através de Isaías. Antes de te formar no ventre materno, eu já te conhecia. Perceba, irmãos, que tudo que você vive, tanto trabalhos ocultos que você realiza, ou problemas que muitas vezes você não compartilha com ninguém, Deus está vendo. Talvez os pais de Davi, Jessé, a mãe de Davi, os irmãos de Davi, ninguém sabia que ele já tinha enfrentado o urso, que ele já tinha enfrentado o leão, mas Deus havia visto. Deus havia visto. E eu quero trazer uma palavra aqui para você, eu já estou terminando, nos próximos minutos. Por favor, guarde isso no seu coração, que isso aqui, irmãos, não é só um jargão, não é só para inflar seu ego não, tá? Os irmãos conhecem muito bem o pastor que os irmãos têm, e a gente aqui prega a palavra de Deus, a gente pelo menos tenta pregar a palavra de Deus, e não inflar ego de ninguém. Mas ninguém se assenta na mesa até que você chegue. Ah, irmão, não é possível que você não deu glória a Deus com isso. Não é possível. Ninguém se assenta na mesa até que você chega. Todo mundo fica esperando ali, em pé. Aí Samuel fala, não, a gente não vai comer enquanto ninguém for lá buscar o hackathon, esquecido por todo mundo. Quando Davi chega, aí é que eles vão se assentar, cear e comer. Mas sabe por quê? Davi passou essa crise porque ele aprendeu a esperar em Deus. Eu quero terminar com o último aqui, dessa noite. E nós precisamos aprender a resistir. Você pode dizer comigo? Diga resistir. Não é desistir, irmãos. Não é desistir. É resistir. É trocar o D pelo R. Teve 6 momentos. A palavra do Senhor vai nos relatar 6 momentos
que Saul tentou matar Davi. 6 ocasiões diferentes. A primeira dela, eu não vou relatar as outras porque o tempo não nos vai permitir, até eu já tinha separado para falar, mas não vou falar. A primeira dela foi quando ele deu Mical em casamento. Para quem não sabe, Mical era uma das filhas de Saul. Sabe qual foi o dote que Saul pediu? Alguém sabe qual foi o dote que Saul pediu? O Eduardo está lendo a Bíblia aqui, rapaz. Está lendo a Bíblia, parabéns. Sem prepúcio. Prepúcio é uma carne que fica, é uma fimose que dá no órgão genital masculino. Quer dizer, Saul levou ele para a morte. Matar 100 filisteus e trazer sozinho esse pedaço de carne para Saul. Que loucura. Então foram vários os momentos que Saul tentou matar Davi. Olha só, 1 Samuel capítulo 18, e é essa a informação que eu quero que você guarde aqui no final agora. 1 Samuel 18, 14. A palavra do Senhor vai dizer: e o Senhor era com ele. Com ele quem? Davi. O Senhor era com ele. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Davi tinha êxito em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele. Quando a gente avança alguns capítulos à frente deste 18, capítulo 20, versículo 1, nós vemos que Davi conhece, ou melhor dizendo, fala ali com seu amigo, chamado Jonatas. Ele vai dizer assim: que eu fiz? Qual que é o meu crime? E qual que é o meu pecado diante do seu pai, que procura tirar minha vida? E talvez essa seja a nossa pergunta. Aqui que eu quero finalizar, irmãos. Por favor, não perca atenção ainda nesse momento. Talvez são perguntas que você faz dia após dia. Por que essa crise persiste em estar na minha casa? Por que isso persiste em estar comigo, me acompanhar? Por que isso não sai? Por que Deus não coloca um basta? Eu estou a ponto de parar. Por 6 vezes essas crises já estão tentando me matar. Talvez a gente pense rápido e a gente quer que Deus faça alguma coisa conforme a nossa justiça. Olha para mim, por favor, irmãos. A sua justiça não é a justiça de Deus. E glória a Deus por causa disso. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia para Deus. Às vezes a gente quer que Deus resolva as crises da nossa forma, do nosso jeito, conforme aquilo que a gente acha que é certo. Mas a justiça de Deus não é a mesma justiça que a sua. Eu vou te perguntar, você me responde: Deus pode acabar com a crise que o mundo está vivendo a qualquer momento? Sim ou não, irmãos? Glória a Deus, porque os irmãos entendem isso, né? A soberania de Deus. Pode. Deus pode acabar com Saul qualquer hora que Ele quiser. Pode matar Saul qualquer hora, já que está perturbando. Como Ele fez com Faraó, como Ele acabou com Faraó, como Ele acabou com Herodes, enfim, como vários outros feitos milagrosos Ele fez. Mas o que a gente precisa aprender, irmãos, através dessa história, é que muitas vezes Ele não vai matar Saul, Ele não vai acabar com Saul, mas Ele vai levantar Jonatas na nossa vida. Algumas pessoas entenderam aqui, né? Muitas vezes Deus não acaba com Saul, mas levanta Jonatas. Jonatas era herdeiro direto do trono, filho primogênito de Saul. Era o herdeiro do trono de Saul. Só que a gente vê na história que ele não desprezava Saul. Muito pelo contrário, ele foi generoso. Por favor, guarde essa palavra. Jonatas foi generoso com Davi. No mesmo capítulo 18 que a gente citou agora, no versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus une eles em uma amizade. Se você está acompanhando na Bíblia, vai dizer assim a palavra do Senhor: a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Isso aqui aconteceu logo depois de Davi ter matado Golias, naquele primeiro episódio que a gente falou. No versículo 3 e no versículo 4, depois desse versículo 1, assim está escrito: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou, preste atenção, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Eu acho interessante que Jonatas aqui estava sendo até profeta, irmãos. Nem ele era, mas ele estava sendo profeta. Ele fez algo profético aqui com a vida de Davi. Ele pegou as vestes de pastor fedida que Davi estava vestindo e colocou o seu manto de príncipe, quase que como entregando a sucessão do trono ali para Davi, né? Não, Davi, você que vai suceder o meu pai. E em vários episódios mais tarde a gente vai ver que Jonatas protege Davi. Sabe qual que é a figura de Jonatas, irmãos? É a figura daquele amigo confidente. É a figura daquele amigo que te protege. É a figura daquele amigo que só quer o seu bem e nada mais a não ser o seu bem. É a figura daquela pessoa que não é seu amigo porque você pode proporcionar alguma coisa para ela. Porque Davi não tinha nada para oferecer para Jonatas.
nada, a não ser trabalho. A não ser trabalho. Essa é a figura de Jonatas aqui. Olha para mim, por favor, em nome de Jesus, para essa afirmação que eu vou te falar. Davi achou no príncipe de Israel um amigo. Mas você pode achar um amigo não no príncipe de Israel, mas no rei de Israel. Oh, aleluia. Por quem disse glória a Deus entendeu, irmão. A sua amizade não é do príncipe, mas é do rei de Israel. É o Jonatas, que há muito tempo atrás, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Quer dizer, eu vou guardar a sua vida. Quando a crise vier iminente, você vai estar protegido debaixo das minhas asas. A força acabou aqui agora. O seu amigo, irmãos, o seu Jonatas é o Senhor Jesus. Talvez nessa mesma simbologia que Jonatas pega as suas vestes e coloca sobre Davi, quando a gente avança lá no último livro da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. É claro que é uma carta específica para Laodiceia, mas a gente pode tomar emprestada essa frase e aplicar aqui. Jesus vai dizer para mim e para você: eu te dou roupas brancas para que você se vista e não apareça a vergonha da sua nudez. Jesus pega também o mesmo texto ali que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, versículo 11. Olha, eu te dou da minha armadura para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque é impossível resistir se não tivermos a armadura de Deus. É impossível resistir se não tivermos as vestes brancas que só o Cordeiro Imaculado de Deus pode trazer para as nossas vidas. Quem não tem essas vestes brancas, quem não tem essa armadura, no dia da crise vai desistir. Mas hoje eu vejo aqui, não só com olhos proféticos não, irmão, eu vejo aqui no sentido literal, Deus levantando homens e mulheres de resistência. Pastor, eu estou me vendo fraco. Deus está mudando a sua força aqui nesse instante, em nome de Jesus. Recebe virtude que vem do trono da graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a partir de hoje começa a se levantar. E ao invés de focar naquilo que não deu certo e se atolar, né, na lama do passado, comece a, se necessário for, a listar as benesses de Deus sobre a sua vida. Por favor, olha para mim, irmãos. Eu sei que meu tempo já esgotou, mas eu preciso terminar de falar isso aqui. Talvez a maior dificuldade nossa é entender que Deus, Ele nunca deixou de fazer. Por favor, analise hoje, quarta-feira, dia 6, né? Inclusive hoje tem 3 anos que a gente está pastoreando nessa igreja aqui, né? Exatamente há 3 anos atrás a gente estava tomando posse aqui essa hora, né? 3 anos atrás, um sábado, né? Sábado à noite. Mas enfim, olha o seu dia, irmãos. Você teve o que vestir hoje. Você teve o que comer hoje. Nenhum mal aconteceu com sua casa. Se talvez aconteceu alguma preocupação, mas você está bem, está tudo bem, está tranquilo, Deus guardou, Deus preservou você. E talvez outra importância, que são muitas, mas uma das maiores importâncias da oração é justamente isso, porque na oração a gente vai agradecer a Deus. Oh Deus, obrigado pelo calçado que eu estou vestindo, obrigado pela escola dos meus filhos. Eu vou falar daquilo que eu oro, né? Obrigado pelo alimento que o Senhor coloca na minha mesa. Obrigado porque em todos os meios o Senhor tem me cercado de bens. Era isso que Davi fazia. Ele não esquecia-se de agradecer a Deus. Ele não olhava para Saul, que estava tentando matar ele, mas ele olhava para o refúgio que ele encontrava em Deus. A gente precisa entender isso, irmãos. Problema, Saul, crise, vai se levantar, mas a gente precisa parar de ficar remoendo isso. E talvez como Davi, na companhia de Jonatas, levantar para recitar o Salmo 18. Acompanha comigo, irmão. Salmo 18, versículo 46 ao 49. Davi vai dizer assim: o Senhor vive e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus quem me vinga, é Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. Levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Eu não sei se você faz esse exercício, mas se você está debilitado em um sentido de querer parar, de querer desistir, se for necessário, irmão, uma tarefinha de casa prática para você,
Comece a escrever tudo aquilo de bom que Deus tem feito para você. Que você vai entender que Ele não deixou de ser Deus na sua vida. Ele não deixou de ser Deus da sua vida. A melhor forma, e eu encerro, a melhor forma da gente encarar Saul, encarar a crise que a gente tem na nossa vida, não é ver Saul como uma falha de Deus. Porque tem gente que acha isso, né? Quer dizer que Deus me abandonou, né? Deus me abandonou. Não é uma falha de Deus, mas como projeto dele. O Saul, a crise que vem sobre as nossas vidas é um projeto da parte de Deus. Sabe, talvez Saul possa te levar muita coisa. Possa tirar sua paz, possa roubar o seu sorriso e colocar lágrimas nos seus olhos, possa te colocar em uma caverna, isolado, lá no Centro-Sul, em uma caverna chamada de Adulão, Porto do Mar Morto. Se você não conhece essa região, até hoje é desse jeito. Mesmo com toda a tecnologia lá de Israel, não conseguiram colocar vida ali. É totalmente árida essa região, irmãos. É deserto total, não tem vida. Davi vai para lá por causa de Saul se esconder. E muitas vezes é isso que a crise faz. Ela isola a gente, ela coloca a gente num deserto, ela tira a nossa tranquilidade, ela tira a nossa segurança. Mas o que a gente precisa entender é que Deus já nos deu muito mais. E não interessa, por favor, ouça isso que eu vou te falar agora em nome de Jesus, igreja do Senhor. Não interessa se a crise que você está passando vai desaparecer ou não. O que importa é que você encontrou um amigo para a vida toda. Jesus, aleluia, Deus. Eu dou glória a Deus por quem não deu glória a Deus aqui nesse momento, Pai. Obrigado porque em Ti eu achei um amigo fiel. Aquele amigo que está comigo, que protege a minha vida, que guarda o meu lar, que traz provisão quando eu não tenho provisão, que me dá uma palavra de ânimo, mas fica firme, vai passar essa situação. É o Senhor Jesus, o amigo fiel. Fica de pé em nome de Jesus, irmãos. Talvez a corte aqui dessa terra, irmãos, ela esteja completamente vazia, mas deixa eu te falar aqui, a cadeira da corte suprema nos céus, por favor, a cadeira da corte suprema dos céus, ela permanece ainda soberana, nas mãos de um Deus criador de todas as coisas, inclusive, olha para mim, da sua própria vida, inclusive da sua própria vida. A sua crise, irmão, não é o fracasso de Deus, mas faz parte do projeto que Ele tem na sua vida. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado aí? Seja a boca de Deus, fala assim: a sua crise não é o fracasso de Deus, mas faz parte do projeto dele. Aleluia. Curva a sua cabeça nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. O que você precisa, talvez nesse momento, irmãos, é nada, é literalmente nada, como Davi. Nada. Para justamente aí nesse lugar onde só Deus tem provisão, lá na caverna de Adulão. Um local sem vida, mas para entender realmente o significado da palavra refúgio. Foi nessa caverna que Davi descobriu o refúgio em Deus. Com a sua cabeça curvada, o Salmo 57, quando Davi compõe esse salmo, foi justamente nessa ocasião. Ele encontra refúgio em Deus. Davi não encontrou refúgio no emprego, nem na esposa dele, nem na reputação, porque ele tinha uma canção que se cantava em Israel. Olha, Davi matou 10 milhares de pessoas. Davi não encontrou refúgio na sua reputação, mas encontrou refúgio em Deus. Pai, nos ajude a entender, ó Deus, que tudo que nós precisamos é o Senhor Jesus. Se for necessário, ó Deus, por mais que doa, Pai, nós estamos abertos a isso. Por mais que às vezes nos custe alguma coisa, o nosso coração está aqui para viver a sua vontade. Se for necessário tirar alguma coisa de nós e nos deixar como Davi sem nada, Pai, nós queremos entender, ó Deus, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nos ajude a desenvolver esse coração, ó Pai. Nos ajude a entender esse processo, ó Deus, de passar pelo deserto, de passar pela caverna, mas para entender que o Senhor está nos levando à restauração. Eu oro por restauração aqui essa noite, Espírito Santo de Deus. Eu oro por restauração de lares aqui essa noite, Deus, em nome de Jesus.
Pai, reverta esse quadro nesse coração em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que é através desse processo, que talvez está dolorido demais, que o Senhor vai fazer o seu filho que aqui está, a sua filha que aqui está, a resistir a essa crise, Pai. Nós confiamos na sua soberania e entregamos a nossa vida em suas mãos, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.